Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Estudos que estamos realizando todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pela página do Facebook Allan Kardec C. Espírita, cidade de Bebedouro, São Paulo. E também agora pelo meu perfil do Instagram, paulo.sampaio. E hoje, então, dia 29 de abril de 2021. Uma alegria podemos estar aqui juntos mais uma vez para estudarmos essa doutrina maravilhosa, doutrina espírita. Então já percebo aqui muitos amigos, muitas amigas conectando aqui conosco já para estudarmos juntos, né? Então, o meu abraço a todos que vão chegando, um abraço também a todos que venham a assistir, acompanhar esse vídeo em outro dia, outro horário, pois que percebo vários amigos que estudam conosco também em outras datas, né? Acompanham esse vídeo, então nosso abraço fraterno a todos. E aqui o nosso carinho, nosso abraço, nosso boa noite, nosso amigo Antônio Sérgio Beleze, a Lourdes Bonafim Mendes, a Alissa Caetano, a Celinha Lombardo do Calvário ao Céu, a Márcia Fialho lá do La Torre, Marcela Bernardes, Elaine Munhoz, Luiz Otávio Henrique, muito bem-vindo, amigo. Um amigo palestrante também aqui acompanhando conosco, pode nos ajudar bastante aqui hoje também no estudo. A nossa amiga Maria Helena Butião, Marilena Liporini Jacobes, a nossa companheira da casa Vera Luzia, Maraísa Bulgarelli, Neuza Beleze, Azuleide Carvalho, nossa amiga e irmã Lana Silva de Jesus, sempre acompanhando conosco também. E o Jefferson Dias. Pessoal, é muita alegria podermos continuar o nosso estudo, rogando a Deus, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire a todos, que nos abençoe, para que nós possamos aproveitar esses minutos passaremos juntos aqui, estudando o que temos reservado aqui para hoje. Bom, nós estudamos na semana passada o tópico semelhanças físicas e morais. Estamos finalizando, creio que hoje nós vamos finalizar esse capítulo 4 da segunda parte do livro, né? Pois que o livro tem 4 partes, nós estamos na segunda parte do livro, e o capítulo 4 que nós devemos finalizá-lo hoje, que é o capítulo bastante extenso, né? Trata sobre a pluralidade das existências. E hoje, então, nós vamos estudar o tópico ideias inatas e também vamos já adentrar ao tópico espíritos errantes. Creio que a gente inicia esse tópico também, mas não sei se consigamos concluí-lo hoje. Vamos ver de acordo aí com o tempo necessário para estudo de cada questão. A Juraci Della da Silva também aqui no Instagram, muito boa noite, Juraci, muito bem-vinda. E vamos então iniciando na questão número, ideias inatas então, né? Iniciamos, questão número 218, tá bom? Quem estiver aí acompanhando com o livro. Allan Kardec então pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E a resposta: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, aqui está se tratando daquela questão dos conhecimentos das existências passadas, né? Já vividas por cada um de nós,
até que ponto esse conhecimento vai ser percebido em uma nova existência. Porque nós sabemos que nós não perdemos nossas conquistas efetivas. Tudo aquilo que nós conquistamos verdadeiramente, né, nos conhecimentos, a conquista das virtudes, da moral, né, tudo isso é uma bagagem que a gente carrega conosco. Mas nós vamos perceber que a questão de muitas dessas conquistas da inteligência, das experiências profissionais, dos conhecimentos, vão ficar meio que adormecidas, né? Porque a bagagem do espírito é muito grande. Quando ele vem para uma nova reencarnação, algumas, né, faculdades, alguns potenciais vão ficar meio que adormecidos. Mas a pergunta é até que ponto que está, né, aflorado, perceptível, essa lembrança das nossas conquistas das vidas passadas. É essa questão, né? Porque quando nós encarnamos, nós sabemos que temos o esquecimento do passado. E até que ponto, então, pode surgir alguma lembrança, né, de algo que a gente já conquistou em existências passadas. Então eles dizem, né, que nós guardamos vaga lembrança, essa é a colocação. Vaga lembrança que vem a ser as ideias inatas. Tipo, vamos dizer, alguns insights, né? Aquela coisa que emerge, que surge de repente, alguma coisa que a gente diz ali do nada, alguma coisa que a gente mostra, parece ter um conhecimento que não sabemos de onde. É a questão que a gente ouve muito das crianças, né, que as pessoas dizem, nossa, essa criança parece que nasceu sabendo. De onde vem esse conhecimento que ninguém ensinou, né? Então, são ideias inatas, são esses insights, algo que vem de existência passada, né? E acontece que quando nós, espíritos imortais, quando estamos libertos da matéria, né, principalmente após o desencarne, nós recordaremos, né, mais facilmente das existências passadas, algumas delas, né, que é um outro assunto aí, não dá para a gente se recordar de muitas existências, porque teríamos um problema aí, né, de ordem emocional, psicológica, para lembrarmos de algo mais complicado do passado. Mas percebemos o nosso potencial maior. Nós, espíritos que somos, Divaldo costuma dizer, né, nós somos o somatório, né, de todas as experiências, de todas as conquistas, de todas as personalidades que já tivemos durante as várias existências. A Ide Bento aqui no Instagram também, bem-vinda, Ide. Eu fico aqui em dúvida às vezes aqui no Instagram, porque às vezes surgiu aqui, Ide, uma solicitação tua para participar do vídeo. Eu não sei se você quer fazer alguma colocação ou pergunta ao vivo, aqui conosco, ou você quer apenas participar do estudo aqui, apenas acompanhando daí mesmo. Dá um retorno para mim, porque para mim aqui aparece que você solicitou para participar do vídeo ao vivo, tá bom? Então tá legal, vamos aguardar a ideia que a gente vai continuando. Tudo bem até essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão inicial aí das ideias inatas? Uma boa noite a todos que chegaram aí, que vão chegando. Muito bem-vindos, tá bom? Uma alegria tê-los aqui. Estamos aqui em um grupo bastante grande até para nossa expectativa. Então, fico muito feliz com a presença de todos vocês, viu? Vamos ver aqui se tem alguma colocação aqui no Face. A Vera Luzia Lopes já colocando aqui. Oi, Ana Maestro. Bom dia, Ana Cláudia. Bem-vinda, viu? A Vera colocando aqui, Paulinho, tem pessoas que têm mais lembranças que outras, né? Uma boa pergunta essa da Vera. Porque, em geral, nós temos, né, poucas lembranças, poucas ideias, não é aquela coisa tão forte a ideia inata, né? Mas nós sabemos que, eventualmente, algumas pessoas, que não é a regra, não é o mais comum, mas tem pessoas onde essas ideias inatas surgem com muita força, né? Surgem com muita clareza. A percepção de conhecimentos passados é muito grande. Vamos dar um exemplo bem marcante assim para ficar claro.
Quando a gente observa, por exemplo, aqueles chamados gênios, né? Que nós percebemos pessoas aqui entre nós, que de vez em quando aparecem, crianças principalmente, né? Realizando obras notáveis aí nas artes, na matemática, em qualquer área, né? A gente percebe crianças precoces, né? Realizando coisas muito acima da compatível com a idade corporal que elas têm. Então isso aí é o quê? É o passado que está muito forte ali e o corpo nem segura essa bagagem tão grande que esses espíritos trazem do passado. E então a gente percebe essa diferença, então, né, Vera, de uma pessoa para outra, que em alguns essa lembrança, esse potencial que surge é muito forte, né? Nossa amiga Jaqueline Kaffer, hoje acompanhando aqui conosco também. Boa noite, viu, Jaqueline? Bem-vinda. A Luda Silva Rocha, Daniela Pimenta. Feliz também estamos. Que bom, obrigado, Daniela, bem-vinda, viu? Aide respondendo aqui, participar, pois estou adorando as aulas, que bom. Mas então, não quer, se você precisar, quiser, é que eu pergunto isso, viu, gente? Porque aqui no Instagram tem uma possibilidade da pessoa surgir aqui no vídeo comigo, né? Dividir a tela comigo para fazer alguma colocação, alguma pergunta. E às vezes, viu, Ide, por isso que eu perguntei, você solicitou aí de uma forma que parecia que gostaria de participar junto aqui na tela, tá? Então eu fico em dúvida às vezes, tá bom? Então, porque se alguém quiser participar no Face, eu não sei se é possível. Mas aqui no Instagram, se alguém quiser colaborar comigo aqui, pode surgir aqui na tela também, dividir tela comigo e dar a sua opinião, né, fazer seu comentário, sua pergunta, dá até para a gente fazer isso também. Bom, vamos lá então, vamos continuando. Agora nós vamos para a questão número 220, já disse que, né, repetindo, para se tiver alguém aqui pela primeira vez, nós não estamos lendo exatamente todas as perguntas, porque algumas a gente engloba o assunto no comentário entre uma e outra, tá? Então acabamos não lendo todas. Mas lemos a grande maioria. Na questão 220, Allan Kardec pergunta: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E os espíritos respondem: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Nós estamos vendo aqui nessa resposta, portanto, duas situações que nós vamos analisar aqui. A primeira condição que os espíritos colocam é que desde que o espírito utilizou mal, né, a faculdade, ele pode tê-la, pode perder temporariamente essa faculdade, né, desde que utilizou mal. Primeiro vamos analisar essa colocação. Então, uma pessoa, vamos dar um exemplo, muito inteligente, que usa a sua inteligência para gerar o mal, né? Usa a inteligência para construir algo que vai ser ruim, para escrever um livro que lança ideias perturbadoras, que levem as pessoas à prática de atos danosos, né? É um exemplo. Uma pessoa que, então, muito inteligente, que faz mau uso da sua inteligência, ele pode, veja bem, estamos falando pode, não é regra geral, pode renascer com uma deficiência mental, é uma possibilidade, tá? Então ele poderia ter naquela próxima existência um corpo físico com o cérebro com alguma deficiência. Então o que acontece? Durante a encarnação, aquele espírito não teria possibilidade de manifestar a sua inteligência, porque ele estaria se servindo de um equipamento, de uma ferramenta do cérebro, né,
que seria essencial para a manifestação da inteligência, um cérebro danificado. Então, o que acontece naquela hora? O espírito não perdeu a sua inteligência. Ele está naquela encarnação da mesma forma, mantendo a mesma inteligência que ele tem. Só que ele não consegue se expressar, se manifestar, mostrando toda a sua capacidade intelectual, porque ele precisa do cérebro, né, durante a encarnação para manifestar a sua inteligência. Então ele não perdeu a inteligência, ele está com ela temporariamente suspensa, porque tem um equipamento cerebral deficiente. Mas quero voltar a insistir na colocação de que isso é uma possibilidade. Não vamos fazer regra geral, porque senão a gente pode ver um irmão, uma pessoa que tem uma deficiência mental e deduzirmos que ele fez mau uso da inteligência no passado. E não é desta forma que acontece, porque alguns espíritos podem pedir, né, por prova e não por expiação, sujeitar-se a uma prova difícil dessa para conquistar uma maior evolução espiritual, para contribuir para o progresso de outros que vão ser pai ou mãe, que tenham que passar por essa experiência difícil. Então existem várias possibilidades, mas uma delas, né, é essa que acabamos de comentar. Bom, a outra parte da resposta que os espíritos fornecem, né, eles disseram então que primeiro pode ser por mau uso e tem a faculdade suspensa. A segunda parte da resposta, eles dizem que esta faculdade pode permanecer adormecida para desenvolver outra faculdade. Olha que interessante. Esse espírito pode não trazer para a nova reencarnação um grande conhecimento que ele tem de existências passadas, porque ele precisa desenvolver outra habilidade. Então aquela grande capacidade que ele tem fica adormecida, não aparece na próxima existência. Vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Vamos imaginar um espírito que em várias existências passadas trabalhou com as artes, né? Foi um músico, uma pessoa muito dedicada à música, ele sabe muito, conhece muito, é um músico de alta qualidade. Mas que numa próxima existência pode ser que ele precise desenvolver outra habilidade, então ele não traz a capacidade musical aflorada, porque ele vai desenvolver outra. Então essa pessoa que está desenvolvendo outra capacidade, ele pode de vez em quando sentir, né, aquele prazer pela música, até pegar um violão para tocar uma música, mas ele não vai trabalhar com a música, ele não vai ter a música aflorada durante aquela existência. Isso é só um exemplo, né? Pode ser de várias profissões. A gente costuma ver muito, eu até brinco, a gente vê pessoas que, por exemplo, parece que conhecem de medicina sem ter estudado. Tem pessoas que te falam, você tem isso, tem aquilo, ou toma tal remédio. Tipo assim, a pessoa conhece os sintomas, conhece da doença, mas não estudou para isso. Então parece que traz ali umas tendências, um conhecimento que não sabe de onde veio. Então é essas faculdades que ficam meio que adormecidas para desenvolver outra. Tudo bem, então, nessa questão 220, pode ser essas duas possibilidades, então, tá? Vamos só acompanhar aqui para ver se tem alguma colocação, que o Face eu não consigo acompanhar na hora, por ter vários comentários aqui, eu não consigo. A Zuleide dizendo aqui, me acontece algumas vezes estar em um ambiente ou em reunião com outras pessoas, me parece já ter vivido aquele momento. Isso aí às vezes acontece mesmo, né, Zuleide? Isso é comum mesmo, muitas pessoas têm essa... a gente vive uma situação que parece já ter vivido, né? Não dá assim para afirmar categoricamente o que possa ser isso, né? Porque aquela cena efetivamente não teria acontecido, mas é como se a gente sentisse que foi algo muito parecido com algo que já
já vivemos antes, né? Mas não sei te dizer aí, Zuleide, o que poderia ser efetivamente, né? É tipo o que eles chamam de déjà vu, né? Aquela questão assim de, não sei se a gente pressente algo que vai acontecer, de repente nós temos ali uma ideia de algo que está próximo de acontecer, e aí a cena acontece e a gente parece que já tinha vivido, né? Como se a gente tivesse aí uma previsão, né? Um pouco antecipada daquilo que aconteceria. De outras vezes pode ser já ter convivido com tais pessoas ou em tal lugar, né? De repente a gente pode visitar um lugar que nunca fomos, sentir que já estivemos lá. Isso pode ser também uma lembrança, né? Mesmo que simples, aí não muito efetiva, mas uma lembrança até de existências passadas também. Nosso amigo Biratã Sampaio aqui também, muito bem-vindo, Biratã, nosso parente também, uma boa noite, viu? A Fátima Rodrigues, Paulo Maleba, muitos amigos aí aqui conosco também. Que legal, uma boa noite a todos vocês, muito bem-vindos. A nossa amiga Jane Fernandes dizendo aqui que também lá de Rondonópolis, Mato Grosso, isso que é legal, né? Nós temos conseguimos, né, reunir amigos que têm uma sintonia, uma afinidade aqui nesse grupo, que cada um de um lugar, né? Essas possibilidades aí que a internet tem nos facilitado. Que bom então, Daniela, muito legal. Vamos seguir para mais uma. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar algum comentário que queira nos ajudar, tá bom? É sempre muito bem-vindo, tá? Na questão 221, Allan Kardec pergunta então: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Então, aquela ideia, né? As pessoas que desde o nascimento, ele diz aqui, ele ainda destaca, mesmo selvagem, mesmo aqueles que não têm uma instrução maior, né? Mesmo esses têm um pressentimento da existência de Deus e também um pressentimento de que a vida prossegue depois da morte. Então Allan Kardec está perguntando por quê, né? De onde vem isso, né? E os espíritos respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Olha que interessante. Mas o orgulho, a miúde, abafa esse sentimento. Então, aqui eles estão deixando claro, né, que é uma lembrança de que se tinha como espírito antes de encarnar. Faz muito sentido, porque nós, quando estamos no mundo espiritual, aguardando o momento de uma nova reencarnação, nós temos uma visão mais ampliada sobre a vida no geral, sobre o Criador. A nossa percepção de tudo é muito maior do que aqui quando encarnados. Então, quando a gente encarna, nós trazemos essa lembrança, essa intuição, essa certeza da existência de Deus e essa certeza de que existe vida após a morte. Nós já estivemos lá, né? Então é algo bastante coerente nessa resposta, né? Só que eles dizem aqui depois, né? Mas o orgulho abafa esse sentimento. Por que esse orgulho abafa? Allan Kardec comenta também. Porque muitos homens, né? Homens no sentido de ser humano, homem ou mulher, muitos homens que têm um grande conhecimento, um grande potencial intelectual, né? Muitos conhecimentos, às vezes ele pode se sentir tão senhor de si, tão grandioso, né? O seu orgulho é tão grande, que ele se acha, né, conhecedor de tudo, ele acha que ele tem explicação para tudo, e ele explica tudo com base na matéria. Ele acha que através da sua ciência ele consegue explicar toda a criação. Então ele despreza muitas vezes a ideia de um Criador. Pode achar ingênua essa ideia. Assim como a ideia da vida espiritual, que muitos intelectuais dizem ser coisa para pessoas tolas até, né? Eles desprezam a realidade espiritual
porque acreditam somente naquilo que os olhos podem ver, né, naquilo que as mãos podem tocar. Então é aquela ciência materialista, é a visão do materialista, que não tem essa crença, nessa certeza no Criador e nem na vida após a morte. E na questão número 221A, os Espíritos comentam também sobre aquela situação em que muitos povos, que Allan Kardec pergunta, porque muitos povos têm uma crença nos princípios espíritas sem ter conhecimento da doutrina. Ele quer entender como que essa crença, né, de princípios da doutrina faz parte da cultura de muitos povos. Então os Espíritos dão uma resposta muito interessante, porque eles falam que a doutrina é tão antiga quanto o mundo. Olha que legal. Porque, pessoal, a doutrina espírita, nós sabemos, ela surgiu na Terra como um corpo de doutrina no ano de 1857, na França, com Allan Kardec lançando o Livro dos Espíritos, esse livro que nós estamos estudando. Então a doutrina espírita existe, né, como um corpo de doutrina desde 1857. Mas os princípios fundamentais da doutrina sempre existiram. Isso que a gente não pode confundir, não são criação do espiritismo. A comunicação com os espíritos sempre aconteceu, né? Em vários lugares, em vários povos, então percebiam essa realidade. A reencarnação, outro caso, sempre aconteceu, não foi algo criado pela doutrina espírita. Assim como a imortalidade da alma, né, sempre também foi percebida ou sentida em vários povos, né? Então a gente percebe que princípios da doutrina espírita estão presentes no mundo desde que o ser humano começa a ter percepções pela razão, pelo raciocínio, começa a sentir, começa a perceber, ele vai se deparando já com esses princípios que sempre existiram. Só que esses princípios foram reunidos, explicados, né, e deram um corpo de doutrina com Allan Kardec no ano de 1857, então. Tudo bem? Com isso, então, a gente encerra esse capítulo 4. Nós vamos entrar agora no próximo capítulo. Esse capítulo 4, pessoal, foi bem vasto, bem longo, né? Nós percebemos há quanto tempo nós estamos estudando esse capítulo, que tratou sobre a pluralidade das existências, né? E agora o capítulo 5, se você olhar no livro, o capítulo 5 ele não é um capítulo de perguntas e respostas. Ele é um capítulo que faz um resumo sobre o capítulo 4. Olha que legal. O 5 é um resumo do 4. É um resumo que Allan Kardec faz, abordando desde a questão 166 até a questão 221. Ele pega e resume isso. Como nós já estudamos aqui, né, bem tranquilamente, parando algum tempo em cada questão, nós não vamos ler esse resumo aqui, nesse estudo que estamos realizando. Se alguém quiser depois ler, né, dá uma reforçada nesse entendimento sobre a reencarnação. Nós vamos adentrar agora o capítulo 6, que é a próxima aí na sequência, que trata da vida espírita ou da vida espiritual. E o tópico é espíritos errantes. Tá legal? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação aqui para a gente comentar. A Daniela Pimenta comentando aqui, muito bom, bem esclarecedor, uma noite de estudo bem enriquecedora. Que bom, Daniela, fico feliz que estamos assim, conseguindo então, né, realizar aqui um estudo mais simples, né, mas que fica numa forma tranquila aí de assimilação, né? E conto aí com a participação de vocês, viu? A Daniela dizendo aqui também, né? Tenho Letícia, 21 anos, minha filha cadeirante, com paralisia cerebral. Citamos aí, né? Uma alegria em nossas vidas, uma inteligência nata, tá vendo? Então, a Daniela está confirmando aí algo que é essa questão que nós estamos dizendo. O espírito tem todo o seu potencial, né? O espírito não perde nada. Apesar que ela está colocando aqui, né? Apesar da paralisia cerebral, ela percebe essa inteligência nata, né? Que é do espírito, né?
É muito legal, então, e é uma experiência, né, enobrecedora, e uma oportunidade de vocês, né, se dedicarem ainda mais, e a gente percebe todo o amor aí da Daniela pela filha, né, que é uma coisa, assim, muito legal mesmo. Parabéns, viu, Daniela? Muito bom. Luiz Otávio Henrique, nosso amigo, se não me engano é lá de Pongaí, vejo muitas mensagens que ele posta no Face também, vejo palestra que ele realiza lá, uma pessoa que eu admiro também, colocando aqui ótima colocação sobre os princípios da doutrina, muito esclarecedor. Que bom, obrigado, viu? Muito obrigado, Luiz Otávio. Uma alegria ter você participando aqui conosco também, e peço que nos ajude também aí. A Thelma também confirmando, legal. A Zuleide, no meu livro não tem o capítulo 4. Ô Zuleide, você está olhando, porque assim, tem partes do livro, tá? Tem parte 1, parte 2, eles colocam partes ou livro, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Ah lá, Pongaí mesmo, né? Muito legal, um abração, viu? Então, Zuleide, tem 4 partes. É o capítulo 4 da segunda parte, tá? Não é da primeira parte, tá bom? Tenta ver aí que ele é nessa segunda parte, então. A minha filha Isabela, vou assistir a gravação, não deu tempo hoje. Tá bom, filha. Um beijo, viu? Te amo. Vamos continuando, então. Não, Zuleide, fica tranquila, que isso. Isso aí é normal. O Livro dos Espíritos é meio complicado mesmo, por essas partes que ele tem. Às vezes a gente vai na primeira parte, tenta achar o capítulo ali logo na primeira parte, né? Bom, começando então, Espíritos Errantes, questão 223, tá? E Allan Kardec pergunta, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Olha que pergunta interessante. O espírito, a alma acabou de deixar o corpo, né? Será que vai reencarnar imediatamente? E a resposta que eles oferecem, algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Olha que interessante, né, essa resposta que eles oferecem. Primeiro que eles dizem que a alma então reencarna, como Allan Kardec pergunta, logo depois de haver deixado o corpo, só algumas vezes reencarna então imediatamente. Não é o normal, não é o comum, não é a regra, vamos dizer, né? Porque a alma precisaria de um tempo de preparação para uma nova reencarnação. Mas pode acontecer, né, eventualmente, de acordo com alguma necessidade daquele espírito que está deixando o corpo, se for muito necessário que ele retorne logo, pode sim os espíritos, né, orientadores do processo reencarnatório decidirem pela volta desse espírito mais rápida, né, de uma forma quase imediata. E pode até acontecer, veja bem, algo até não pensado às vezes. Pode ser que aquele que deixou o corpo, vamos dizer, numa fase infantil do corpo de infância, no corpo de criança, quando há o desencarne de uma criança, por exemplo. Pode ser, né? Pode ser que esse espírito, se houver necessidade, ele retorne até através da mesma mãe, né? Ele venha novamente através daquela mesma mãe para renascer. Então, tudo isso pode acontecer, não é o comum, não é a regra, depende da necessidade espiritual daquele espírito que está desencarnando. Porque o mais comum são intervalos mais ou menos longos, né? Nós vamos falar um pouco sobre esses intervalos na próxima questão, mais detalhe de quanto tempo, mais ou menos e tal.
E Kardec também compara aí nessa resposta, os espíritos, né, melhor, eles falam sobre a questão da reencarnação em mundos superiores, eles fazem essa comparação que seriam mundos muito melhores espiritualmente que a Terra, no caso, mundos materiais, né? Nós citamos aqui sempre a questão do planeta Júpiter, porque é citado na Revista Espírita, como um mundo superior à Terra, moralmente, né? Um mundo já onde se encontra em condição muito melhor de convivência da humanidade, sem guerras, um mundo onde há fraternidade. Então, esses mundos felizes, eles dizem que a reencarnação é quase sempre imediata. Por quê? Não é algo constrangedor, o espírito não sente por reencarnar, porque ele está tem tanta facilidade para se desligar do corpo, que ele não sente de estar ali reencarnado. Porque, veja bem, quando nós estamos aqui numa reencarnação na Terra, nós temos uma grande dificuldade, porque o corpo abafa, né? O nosso corpo limita a nossa capacidade espiritual. As nossas faculdades espirituais ficam bloqueadas de certa forma. Nós não temos uma independência grande para agirmos como espíritos que somos, né? Nós não temos facilidade grande para deixar o corpo, por exemplo, num desdobramento. Não é comum isso, né? Mas no mundo mais elevado, eles estão dizendo aqui que o espírito consegue deixar o corpo com facilidade. Ele não está preso naquele corpo. Então ele goza dessa liberdade, dessas faculdades que ele tem. Então para ele não é algo difícil de permanecer encarnado. Então eles aproveitam e reencarnam logo. Não precisam passar um tempo no mundo espiritual aguardando por uma nova reencarnação. A reencarnação no mundo feliz é muito mais longa que na Terra. Nós vamos ver isso, se alguém quiser ver na Revista Espírita, né? Eles colocam lá de reencarnações bem longas mesmo, porque o espírito lá não tem esse problema de limitação, de ficar preso ao corpo, tá bom? Eles têm um desdobramento muito mais fácil, então. Vamos ver aqui se não tem nenhuma colocação, creio que por enquanto está tudo em ordem, né? Dá para a gente prosseguir, pelo horário ainda dá para a gente ler mais uma ou duas questões. A nossa amiga Célia aqui colocando, podemos entrar na questão do reencarne imediato ou não, né, dos animais, ou fica para outra oportunidade aí, a questão do reencarne imediato ou não dos animais. Não, Celinha, tá muito bem lembrado aí também, né? A Célia, porque nós estamos falando aqui, faz sentido, ela só está se referindo aos animais, nós estamos comentando sobre a reencarnação de forma mais imediata, né? Porque a doutrina espírita, né, para quem não tem muita ainda familiaridade com os postulados espíritas, né, nós entendemos que os animais possuem também, né, um princípio espiritual. Não seria o espírito como nós, seres humanos, né? Um espírito que pensa com pensamento contínuo, com livre-arbítrio, com razão desenvolvida, não seria isso, mas é um princípio inteligente que reencarna. Então o animalzinho, quando o corpo morre, o animal também o princípio espiritual que habitava aquele animalzinho vai reencarnar, né? Então para nós isso é algo bastante tranquilo de entendimento. Então, o que a Célia coloca, né, sobre, bem lembrado, porque o que a doutrina coloca é que, em geral, né, o princípio inteligente dos animais reencarnam imediatamente. Eles não têm uma necessidade de permanecer no mundo espiritual por mais tempo, porque não vai haver um planejamento para o animal. O animal não tem, por exemplo, como nós, erros, né, de acordo com o seu livre-arbítrio. Ele não precisa rever o que ele fez para planejar uma nova existência. O animal ainda não tem essa condição. E ele não tem, então, em geral, ele não fica no mundo espiritual muito tempo. Eles são conduzidos imediatamente a uma reencarnação.
Mas nós percebemos nas obras de André Luiz, principalmente, né, alguns casos que André Luiz cita de animais que ajudam, por exemplo, no resgate, nas caravanas socorristas que visitam as regiões de umbral, por exemplo, né? Então também pode acontecer isso, por isso que eu disse em geral. Alguns animais podem sim permanecer um tempo maior para servir de auxiliares em resgates, né, em regiões umbralinas ou alguma outra atividade ali que os espíritos possam aproveitá-los. Mas em geral, como a Célia bem lembrou, reencarnam imediatamente. A nossa amiga Lúcia Firmino também colocando aqui, o suicida demora mais para encarnar, né? Então, Lúcia, não tem uma, em geral, valeu, Célia, em geral não tem uma regra, né? A gente não pode falar, olha, se ele foi suicida, ele vai demorar mais ou ele vai demorar menos. Não dá para a gente colocar como uma regra geral. Nós sabemos que o suicida, ele enfrenta, sim, uma situação bastante difícil, né? Lógico que dependendo de todo o contexto que gerou esse suicídio, os motivos que o levaram a agir dessa forma, por isso que tem atenuantes e agravantes, cada caso é um caso, mas não dá, viu, Lúcia, para a gente colocar como uma regra, né, se ele demora mais ou demora menos. Vai depender de cada espírito, a sua recuperação, a sua conscientização, o seu arrependimento do ato cometido, o seu desejo de prosseguir, de se melhorar, de ter uma nova oportunidade. Então, assim, depende muito de cada um, tá bom? Não dá para ter uma regra geral. Nosso amigo também, Celso Moreira, colocando aqui, todo animal que morre se encontra lá no céu junto com a pessoa, né, que já morreram, encontra o animal. Então, essa pergunta do Celso, se o animalzinho vai reencontrar o dono, né? Eu creio que é um pouco difícil, né? Porque, apesar de todo o amor que a gente devota ao animalzinho, mas que como ele retorna rápido, e pode ser que nós demoremos mais para desencarnar, pode ser que quando nós venhamos a desencarnar, ele já esteja reencarnado, né? Então, Celso, não dá para a gente ficar muito assim preso, né, a um animalzinho que gostamos muito, porque se vem outro depois, vamos ter o mesmo amor também, e a gente vai, né, passando por experiências. O legal é nós desenvolvermos esse amor pelas pessoas e pelos animais, né, independente, que não seja apenas um, mas por vários também, né. Vamos ver se dá para a gente colocar mais uma questão aqui. Eu creio que eu vou arriscar mais uma. Vamos ver se não vai ficar muito tarde então. Mas vamos lá. A questão número 224. Tá? Allan Kardec pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? Então veja bem, Kardec, né, só relembrando, para quem não estudou quando falamos sobre isso, Allan Kardec faz uma diferença entre alma e espírito. Ele coloca, né, didaticamente, né, não que não possa falar de outra forma, mas didaticamente ele coloca que alma é o espírito quando está encarnado. E espírito, ele se refere àquele que está no mundo espiritual livre do corpo. Então, quando ele pergunta aqui o que é a alma no intervalo das encarnações, é porque ele está dizendo, né, o que é daquele espírito que estava encarnado, que depois do desencarne, né, ele fica esperando a próxima, o que é ele no mundo espiritual? Os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, esse termo errante, para quem também não está acostumado com esse termo, errante não quer dizer que é um espírito que erra, que está muito atrasado espiritualmente. Não é essa conotação. Espírito errante é todo aquele que se encontra no mundo espiritual aguardando para uma nova encarnação. Então a gente poderia falar todos os espíritos são errantes? Não, porque só são errantes aqueles que precisam reencarnar. Então que espírito não é errante? Espírito puro.
Os espíritos que atingiram o mais alto nível de evolução, né, da escala que Allan Kardec constrói lá no item 100 do Livro dos Espíritos, que ele coloca primeira classe espíritos puros, esses não são errantes. Então esse termo errante que Kardec coloca, quando vocês perceberem, ele está se referindo a um espírito que está no mundo espiritual, aguardando uma próxima reencarnação, mas que não seja um espírito puro. É essa a colocação. E na 224A, ele pergunta, quanto podem durar esses intervalos? Foi aquilo que a gente comentou há pouco, né? Falar um pouco sobre esse tempo que a gente fica no mundo espiritual, aguardando para reencarnar. E a resposta deles, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Nossa, é muito tempo, né? Pode ser. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, pessoal, esse começo que eles começam respondendo desde algumas horas até milhares de séculos, eles estão colocando os dois extremos, né? Vamos ficar bem claro isso. Porque não é comum ficarmos no mundo espiritual apenas algumas horas e já reencarnarmos, nem é comum ficarmos no mundo espiritual milhares de séculos aguardando para reencarnar. Isso são extremos, né? Esse algumas horas que eles falam seria o imediatamente da questão anterior, quando fala que pode reencarnar imediatamente. Né? Não é o comum, mas eventualmente pode acontecer, dependendo da necessidade do espírito reencarnante. Aqui na Terra, né, no planeta Terra, a informação que nós percebemos pela literatura espírita é que quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele fica na erraticidade, no mundo espiritual. Por quê? Faz todo sentido. Quanto mais nós temos dívidas, né, nós nos desentendemos com as pessoas, nós criamos situações de conflito, nós agredimos o semelhante, nós prejudicamos o semelhante, o que acontece? Nós temos necessidade de retornar para reparar. Nós já ouvimos muito isso, que é a lei de causa e efeito. Então, quanto mais dívidas nós temos, mais a nossa consciência nos cobra para retornar logo, para corrigir, para reparar. Necessitamos voltar. Então, surgiu a oportunidade, a gente está retornando. Agora, um espírito que já vai se libertando dessas dívidas, já começa a aprender e já começa a não ter mais essas situações de prejudicar o semelhante, é um espírito que já está trabalhando mais no seu progresso moral. Esse espírito vai cada vez mais tendo oportunidade de prolongar a sua estadia no mundo espiritual, aguardando o processo reencarnatório, porque é importante ficar lá em boas condições para aprender mais, para preparar-se mais eficientemente, né? Então a gente poderia dizer assim, que ficaríamos, vamos aqui, estou falando por mim até, pelo pouco que eu já li de alguns livros, a gente poderia falar que um espírito poderia ficar 30, 40, 50, 100 anos, vamos dizer, né, no mundo espiritual, aguardando para reencarnar. Isso seria o mais comum, né, a média, vamos dizer. Porque tem espíritos que vão voltar mais rápido, tem espíritos que também vão ficar mais tempo. Por exemplo, nós já ouvimos em alguns livros também que alguns missionários que ainda reencarnam na Terra, né, espíritos que habitam esferas mais altas aqui do planeta Terra, porque tem várias esferas, né, que estão em esferas acima de nosso lar, por exemplo, esses espíritos às vezes reencarnam depois de 300, 500, 700 anos. Então eles ficam um tempo bastante longo comparado com a média, né, dos seus 30, 50, 100 anos. Então a gente percebe que quanto mais evoluído, né,
ele mais tempo fica. Mas lembrando aquela colocação diferente que falamos na questão anterior, que em mundos mais avançados eles reencarnam até mais rápido, porque o corpo não oferece nem dificuldades maiores, então o espírito não sente, né? Ele se sente bastante livre até, mesmo que encarnado nesses mundos mais evoluídos, tá? E tem uma continuação ainda dessa pergunta, deixa eu ver se vai dar tempo. Não, eu creio que nós vamos ter que deixar aqui essa continuação para a próxima. A Isabela aqui, minha filha, colocando, talvez até encontre. O animalzinho deve ser, né? Depois de outras reencarnações que ele tenha passado. Não, aquele... Realmente, pode até ser que a gente volte a conviver com esse bichinho, né? É aquele amor que a gente quer voltar junto, né? Então, pode ser sim que a gente receba até esse animalzinho de numa outra reencarnação que volte conosco também, né? O nosso amigo Celso aqui colocando que já estão gravando o filme Nosso Lar 2, né? Eu já vi sim algum comentário, mas não tenho detalhe não, Celso. Legal, mas os filmes espíritas estão, né, bastante esperados, aí deu muito certo, né, os filmes espíritas, muito legal. E esse Nosso Lar 2, né, realmente é a continuação lá da série André Luiz, né? Deve ficar um filme bastante interessante também. Nossa amiga Thelma Fonseca colocando o tempo nos mundos evoluídos, né, igual da Terra. Essa questão, né, Thelma, é difícil até para a gente comentar, porque é o seguinte, o tempo nosso, veja bem, o tempo da Terra, ele é um tempo característico do planeta Terra, veja bem. As colônias espirituais ligadas ao planeta Terra têm essa mesma condição do tempo, né, da marcação do tempo, do fuso horário, aí vamos dizer. Por exemplo, em Nosso Lar, André Luiz cita lá que vinha um relógio marcando meia-noite, né? Então eles têm essa medida do tempo como o nosso, mas isso estamos falando de esferas espirituais ligadas à Terra, tá? Agora, um outro planeta, né, como falamos, por exemplo, em Júpiter, aí é diferente, tá? Porque o nosso dia aqui depende, nós sabemos, né, da questão dos ciclos aí, tem uma questão tanto o giro da Terra em torno do próprio eixo, né, quanto a questão das estações do giro da Terra em torno do Sol. Então, cada planeta tem o seu sistema planetário e vai ter a sua maior ou menor medida de um dia, né, de uma noite. Isso aí, cada planeta tem o seu tempo diferente aí. O nosso amigo Luiz Otávio aqui dizendo, grato pelos ensinamentos, Deus abençoe, excelente estudo. Obrigado pelo apoio aí, viu? Muito simples o estudo, mas fico feliz com o teu apoio, né? Fico agradecido aí, muito importante para mim, muito obrigado, viu? E ele está lembrando aqui também que hoje, né, muito importante, às 11 horas, 23 horas na TV Cultura, vai ter um documentário sobre Allan Kardec. Bem lembrado, viu, Luiz Otávio? Ele está dando a dica aí, muito bom, pessoal, que nós possamos, né, acompanhar esse, se não me engano, acho que são 8 episódios, né, que acho que tem comentários muito bons mesmo. Bom, pessoal, vamos encerrando então para a gente não avançar muito. Agradecendo muito a presença de vocês, nós vamos fazer a nossa prece final, como nós estamos acostumados a fazer ultimamente. Convido aqueles que quiserem, né, pegar um copinho aí com água, se quiser esperar a fluidificação da água, né? Então vamos nos preparando aí para nosso encerramento então. Então vamos lá, né, meus amigos? Vamos nessa hora agradecer a Deus por mais esta bendita oportunidade que tivemos de comungarmos juntos desse estudo, dessas lições tão importantes que a doutrina espírita nos oferece. Através da doutrina espírita, nós vamos percebendo aos pouquinhos, começando a perceber um pouco melhor a beleza da criação divina,
Quando nós paramos para observar mais atentamente a natureza que nos rodeia, percebendo a multiplicidade de formas, tanto no reino animal quanto vegetal, a gente percebe os detalhes que diferenciam cada espécie umas das outras. Nós percebemos a beleza do instinto dos animais. Quando nós paramos para observar melhor o nosso corpo humano, essa máquina tão perfeita, que trabalha de forma automática muitas vezes, sem que nós precisemos comandar processos naturais que o corpo executa, numa perfeição. Quando nós olhamos para o espaço e observamos os astros, e vamos ter informações da ciência que vai nos dizendo dos bilhões e bilhões de astros no universo, quantas galáxias, quantos planetas, quantos sóis, tudo isso viajando pelo universo numa perfeição, numa uniformidade admirável. Quando nós paramos para refletir em nós, espíritos imortais que somos, e vemos na questão que diz que o espírito é criado simples e ignorante, ou seja, desprovido de conhecimento, sem virtudes, mas com um potencial sublime de chegar à perfeição, de atingir uma condição de angelitude. Quando nós percebemos isso, nós ficamos admirados, verdadeiramente admirados. Nós percebemos por aí um pouquinho a perfeição do Criador, a sabedoria infinita de Deus, o seu amor imenso por toda a sua criação. Então, com a doutrina espírita, nós podemos perceber, ter uma visão ampliada de Deus. E nessas horas é que eu me pergunto, como que nós podemos, às vezes, duvidar que Deus esteja cuidando de nós, num planetinha tão pequeno, como um grão de areia no universo, se Ele cuida de todo esse universo infinito? Como que nós podemos ter tão pouca fé de acreditar desta forma? Então, meus amigos, é muito importante que nós modifiquemos a nossa forma de entender a vida, de perceber essa criação maravilhosa. É importante que nós comecemos a interiorizar essa ideia de Deus como inteligência suprema, como amor infinito, causa de todas as coisas. Então, esse conceito de Deus tem que estar muito presente em nós, porque Deus é o nosso Pai que nos ama incondicionalmente. Não iria nos deixar abandonados, não iria permitir nada de ruim para cada um de nós. Então, que nós possamos assim pedir a Deus que tenha piedade das nossas fraquezas, que nos perdoe pela falta de fé muitas vezes, mas que Deus nos envolva com seu imenso amor e que faça-nos despertar para essas verdades imortais, que nós possamos ser envolvidos por essa luz divina que está nos chamando a todos para uma mudança de vida, para um progresso, para uma melhoria na nossa condição de entendimento sobre a vida, sobre a criação. E nós possamos pedir, abençoa-nos, Deus nosso Pai. Envolva-nos com o teu imenso amor, com o teu
com a tua piedade infinita, com a tua misericórdia, e nos ajude, Senhor, para que possamos avançar. Nos ajude a despertarmos para uma vida mais nobre, mais bela, que nós possamos nos desapegar um pouquinho das coisas materiais, possamos viver mais efetivamente com a nossa essência espiritual. Abençoa, Pai, este planeta Terra, que está passando por momentos tão difíceis. Nós sentimos pelos nossos irmãos que vivem muitas vezes desesperados, apreensivos, angustiados. Então nós te rogamos, Senhor, por todos esses irmãos. Abençoa, alivia esses corações. Permita que os teus mensageiros de luz estejam por toda parte, aliviando, socorrendo, amparando. E a cada um de nós que já conhecemos um pouquinho dos ensinos que Jesus nos ofereceu, possamos ser um pequenino trabalhador da seara do Cristo. Possamos repartir um pouquinho da luz que já conseguimos adquirir com esses ensinamentos. Que possamos ser mais um a aliviar a dor, a esclarecer, a iluminar, a estender a mão. Muito obrigado, Pai, de amor e de bondade, por tanto que nos oferece, pelo teu amor infinito, pela tua misericórdia infinita. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos uma noite tranquila, com bastante paz, com bastante harmonia, para que possamos caminhar cada vez mais confiantes, animados, otimistas, de que tudo isso vai passar. Em teu nome, Senhor, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, pela participação, pela presença sempre carinhosa aqui conosco. Eu desejo de todo o coração que vocês fiquem em paz, que vocês tenham serenidade, que vocês tenham bastante fé, bastante esperança, que vocês possam multiplicar as bênçãos que nós recebemos do alto, que vocês possam ser ombro amigo, a mão generosa, a mensagem edificante e a luz que ilumina aqueles irmãos que ainda padecem mais, sofrem mais. Que nós possamos trabalhar bastante nessa época difícil que a humanidade vive, para aliviarmos um pouquinho a dor, o desespero e a angústia de nossos semelhantes. Muita paz a todos vocês. Tenham uma noite santa, muito tranquila, muita luz, muito amor em seus corações. Até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. E eu gostaria até de fazer um convite, estava até me esquecendo. Na próxima terça-feira, eu fui convidado para participar de uma live lá pelo NEP V de Jesus de Barra Bonita. Eu convido vocês que quiserem, que puderem participar conosco. Nós vamos abordar o tema imortalidade da alma. Então, na próxima terça, às 20 horas, depois eu vou até divulgar, compartilhar também na minha página do Face, do Instagram. E aqueles que quiserem, então, participar conosco, vai ser uma alegria. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Até a próxima quinta ou até a próxima terça, para aqueles que puderem. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.